Muito bem, gente, vamos começar o programa de hoje. Afinal de contas, o Lula será diplomado daqui a pouco, às 2h da tarde, no Tribunal Superior Eleitoral, como o próximo presidente da República Federativa Brasileira. A cerimônia, que está marcada para as 14 horas e contará com forte esquema de segurança, marca o fim do processo eleitoral e abre um prazo para ações que pretendem contestar a eleição do petista. Daqui a pouquinho a gente vai para Brasília conversar um pouco sobre isso com os nossos repórteres, mas antes a gente vai falar sobre a quebra de silêncio de Jair Bolsonaro depois de quase 40 dias. A última fala foi no dia 2 de novembro, quando pediu para os caminhoneiros que os caminhoneiros desbloqueassem as rodovias do Brasil nos protestos contra os resultados das eleições. Bolsonaro pediu para os aliados e eleitores para não criticarem sem saberem o que está acontecendo e disse que não estava disposto a quebrar o silêncio. Nós vamos ver tudo na reportagem da Marília Sena. Não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo. Obviamente, não estou aqui quebrando o silêncio. Estou falando algo que sempre disse a todos vocês. Alguns falam do meu silêncio. Há poucas semanas, se eu saísse aqui, tudo seria deturpado. Tudo seria distorcido. Todos nós sabemos o que aconteceu ao longo desses 4 anos, ao longo do período eleitoral, e o que foi anunciado pelo TSE. O discurso aconteceu no Jardim do Palácio da Alvorada. Bolsonaro disse que tudo dará certo no momento oportuno. O presidente também afirmou que quem decide o futuro dele, das Forças Armadas e dos militares, é o povo. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara, o Senado, são vocês também. Se temos críticas, erramos. Não tivemos devido cuidado para escolher a pessoa certa. Mas as coisas vão mudando. Amém. Nada como o tempo para fazer cada um de nós melhor. Bolsonaro também falou que os apoiadores devem respeitar o direito das pessoas e de quem pensa diferente deles. Após falar de economia, o presidente afirmou que o Brasil está pronto para dar um salto. Se vocês derem uma olhada para o lado, ninguém tem o que nós temos. Quantas vezes eu falei o que faltava para nós sermos uma grande nação? Eu sempre dizia, entender as coisas, procurar estudar, conversar, aprender, porque aqui é um país fantástico. Vocês lembram daquela sessão secreta que eu tive com o ministro? Foi utilizada de secreta, uma das coisas mais importantes que eu disse ali. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Para o presidente, o Brasil não precisa de mais leis, mas que as leis vigentes sejam cumpridas. Não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo. Obviamente, não estou aqui quebrando o silêncio. Estou falando algo que sempre disse a todos vocês. Alguns falam do meu silêncio. Há poucas semanas, se eu saísse aqui, tudo seria deturpado. Tudo seria distorcido. Todos nós sabemos o que aconteceu ao longo desses 4 anos, ao longo do período eleitoral, e o que foi anunciado pelo TSE. Muito bem, gente, nós ouvimos então as falas do presidente Jair Bolsonaro neste sábado, né, Paulinha? E domingo ele voltou a aparecer em frente ao Alvorada, né? O que ele disse? Exatamente, olha, ele voltou a aparecer na frente do Palácio durante a tradicional cerimônia de arreamento da bandeira nacional, que acontece às 18 horas. Desta vez o presidente ele não discursou, né? A gente tinha ali os manifestantes presentes cantando "Fica Bolsonaro", ele permaneceu
permaneceu alguns minutos parado, em silêncio, chegou a caminhar ali em frente dos presentes, acompanhou ali um momento de oração. Teve um momento também em que ele encontrou com uma menininha ali, vestida com a blusa azul, com a bandeira, do Brasil e tal. E no final ele apenas desejou boa noite, né? Não chegou a discursar nesse domingo, mas fez ali uma aparição e deixou o local sob aplausos. Muito bem. Paulinha, só fazer uma correção. Eu disse no sábado, essa manifestação que a gente assistiu do presidente da República foi na sexta-feira. E aí no domingo ele volta a aparecer ali na frente do Alvorada, mas sem dizer nada, né? Só desejando boa noite. Bom dia, minha Leire maravilhosa. Felipe Campos, incrível. Hoje temos bom dia. Tomé Abduche aqui no sofá junto com a gente. Eu não sei se o Zé Maria Trindade já está conectado, minha querida Fernandinha, e o nosso Fernando Conrado. Olha o meu amigo já no telão. Fala, Conradão, seja muito bem-vindo mais uma vez. Tomézinho, obrigado, à disposição. A pergunta que não quer calar, meu amigo. Nós teremos o Bolsonaro passando a faixa para o Lula? Essa imagem no dia 1º de janeiro vai acontecer? Eu acho que não. Eu creio que não. Olha, eu não sei se essa imagem deve acontecer também não, sabe? Se a gente for analisar o histórico do Brasil dos últimos anos, desde a época do governo do Lula, do governo da Dilma, todas as atrocidades que aconteceram no Brasil, e nós sabemos quantas foram: pedaladas fiscais, petrolão, mensalão, dinheiro na cueca, né? Todos os esquemas de corrupção que aconteceram. E aí todo o histórico de Operação Lava Jato, que pela primeira vez colocou poderosos na cadeia no Brasil. Nós vimos pessoas, grandes empresários que estavam envolvidos com o poder público irem presos durante um período onde a população brasileira, pela primeira vez na história, teve esperança, que não era só o negro, o pobre, da favela que ia para a cadeia. Nós começamos a ver pessoas ricas, importantes, envolvidas com a política, irem presas. Quer dizer, o Brasil teve esperança. E aí a gente vai percebendo o país caminhando e num determinado momento eles resolvem acabar com a prisão em segunda instância, né? Uma decisão que já tinha sido tomada lá atrás, que eles voltam atrás, uma canetada do ministro Fachin, mesmo os advogados aguerridos da esquerda já terem tentado acabar com a competência da 13ª Vara de Curitiba e nunca ter sido aceita por ninguém, ou seja, 13ª Vara de Curitiba, TRF4 do Sul, desembargadores do Brasília, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, todo mundo colocou lá na cadeia e uma única canetada acaba com tudo isso. Ele volta para as ruas, tem os seus direitos políticos devolvidos, se começa uma campanha extremamente polêmica, uma campanha que claramente a grande mídia dava preferência para o candidato deles, que era o Lula. A gente vê todos aqueles homens que estavam presos, que a população tanto foi para a rua para poder ver eles na cadeia, estarem soltos de volta às ruas, e agora uma transição com todos eles de volta. Aí eu pergunto, a gente assistindo tudo isso, a população que tem a capacidade de compreensão do que aconteceu no Brasil, vem dos 4 anos do presidente Bolsonaro, que com todas as dificuldades que passou, deu fim à corrupção sistêmica no Brasil. Eu não estou falando que deu fim à corrupção. Deu fim à corrupção sistêmica, aquela corrupção que entregava ministérios de porteira fechada para partidos políticos, aquela corrupção que entregava estatais a partidos políticos. A gente viu um Brasil crescendo economicamente, valores e princípios, e mais do que isso, respeito a todos, a minorias, a negros, a todos acontecendo no Brasil. O Brasil dando certo. E de repente, nessa eleição conturbada, eles voltam novamente, como disse o vice-presidente do Brasil, né, o próximo vice-presidente do Brasil, eles voltam à cena do crime. Com a compreensão de tudo isso, eu pergunto a vocês que estão em casa, vocês tirariam a faixa e colocariam no pescoço do Lula? É uma decisão muito complexa de se tomar. Muito bem. Conradão, o que você entendeu dessa primeira fala que a gente exibiu, né? Porque a segunda foi só um boa noite, certo, Paulinha? Da primeira de sexta-feira, o que você compreendeu dela? Eu compreendi o que o Bolsonaro falou, ele foi muito claro, inclusive foi claro até demais, né? Ele falou o seguinte: olha só, pessoal, não acreditem em boatos que vocês estão vindo nas redes sociais, só vão através das informações oficiais que a gente pode transmitir, pouca coisa está sendo transmitida até então, não desistam, a gente teve um processo que foi completamente ilegal, vocês estão sendo tratados como terroristas e não estão sendo tratados como cidadãos, tudo vai ser feito do que pode ser feito para qualquer possibilidade de reversão dentro do nosso sistema constitucional. E a partir disso eu vou dar, uma coisa que me chocou muito que o Bolsonaro falou, eu vou dar a minha vida pela nação, e isso não significa só trabalhar 24 horas por dia, inclusive dar a minha vida
física que a gente está fazendo o melhor, as Forças Armadas estão fazendo o melhor, essa decisão não depende só de mim, essa decisão constitucional, a aplicação do remédio constitucional, de uma possível, agora não sei de qual remédio ele está falando, de alguns que a gente tem dentro da nossa legislação, não depende só de mim, depende de outras pessoas também, e no que depender de todas elas, vou fazer o meu melhor. Se isso não for resolvido, é porque eu não fui um bom líder, é porque eu perdi a minha liderança. Isso foi o que ele falou de maneira muito clara, me chama muita atenção a transparência com que ele disse tudo isso. E como eu falei para vocês ainda, na sexta-feira o Lula foi um craque, chegar de manhã e fazer a sua aposta no Múcio, dizendo, olha, militares, tô dando para vocês o ministro que vocês querem, vou dar aumento de soldo, vou melhorar a infraestrutura de vocês, para já apaziguar os ânimos. Aí à tarde vem o Bolsonaro e dá uma cartada por cima dessas. A gente está vivendo um momento do Brasil que é muito estranho, porque nós estamos vendo dois caminhos ao mesmo tempo. A gente está vendo, de um lado, uma transição, né? Brasília já foi tomada pelo PT, as tretas estão acontecendo, a PEC, bom, provavelmente a gente vai falar de novo mais um dia sobre a PEC, né? A PEC, meus amigos, o Bolsa Família era 70 bilhões, né? Como é que eles fizeram uma PEC mais que o dobro disso? É porque alguém está recebendo aquele outro 70 e poucos milhões. A gente tem que enxergar, eu falei para vocês, todo mundo foi comprado. Nós já estamos no mensalão 2.0 acontecendo livremente lá em Brasília. E por outro lado, a gente tem toda essa expectativa de povo na rua, do Bolsonaro em silêncio, e falando, e discussões, e aí uma ou outra pessoa só toca nisso. O grande consórcio, ninguém fala, até parabenizo a Jovem Pan que está mostrando esses dados, com algum outro viés aí do 24º andar ali do jornalismo, né? Bolsonaro falou, Bolsonaro diz que é fácil fazer uma ditadura no Brasil, mas daí cortaram a fala dele diz, é muito fácil quando a gente tem um outro poder que invade os outros poderes, quando a gente tem a busca pelo desarmamento, quando a gente tem a busca pela desinformação e a contra-informação. Então a gente tem que enxergar tudo isso de maneira muito clara. O Brasil está em polvorosa e sexta-feira para mim foi um dia muito emblemático. A seleção brasileira ter perdido para a Croácia lá, me parece até um assunto secundário, que até para antecipar isso aqui, eu não sei qual é muita surpresa das pessoas, meus amigos. A Croácia foi finalista na última Copa. O que você estava com o Sul? Eu falei, se a gente conseguir um golzinho roubado no final, já me serve. Isso é verdade. E agora todo mundo chorando. Isso é verdade. Passo a bola para vocês aí, Paulo. Corretíssimo, Conradão. Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta, porque você é um cara extremamente experiente em política, já cobriu aí inúmeras eleições, enfim, é um cara que está no Congresso Nacional todo santo dia. E se tem uma coisa que eu pelo menos acho de política, é que tudo em política tem um certo simbolismo. Tudo em política acontece por trás daquele palco que a gente vê. O que eu quero te perguntar, Zé, é um raciocínio bem objetivo. O Bolsonaro estava há 40 dias em silêncio. Aí, de repente, ele resolve sair lá e conversar com esses apoiadores. Mas esses apoiadores estão lá já desde o último segundo turno, desde o dia 30 de outubro. Ou seja, o que aconteceu para o Bolsonaro chegar e falar, hoje eu vou sair lá e vou conversar com eles? Um alerta, né? Muito bom dia, Paulo, bom dia a todos, bom dia, Tomé. Olha, o Conrado tem razão, parecem mundos diferentes. Mas você falou aí uma coisa perfeita, o simbolismo da política que eu costumo chamar de o espírito do tempo. Os alemães gostam muito de falar sobre esse espírito do tempo, que é uma espécie de corrente que leva a todos. Eu falei muito disso no impeachment de Dilma, no início, quando se falava, foi pedalada, não foi, eu falei, gente, não dá para discutir essa história do impeachment de Dilma, de pedalada ou não pedalada. O povo quer o impeachment e ela vai ser impeachmentada, seja lá com que argumento. É o chamado espírito do tempo que você dá aí como esse simbolismo, esse ritual. E todo ritual e todo o espírito do tempo aqui é de posse de Lula no dia 1º de janeiro. É a diplomação hoje que oficialmente encerra o processo político e entrega o diploma, é o novo patamar em que ele, de posse desse diploma, vai tomar posse no Congresso Nacional. E está encerrado, tem um prazo ainda para apelar, mas eu acho que diante dessa multa de 22 milhões, aí poucos partidos terão a coragem de questionar algo que não seja real, que se aparecer alguma coisa que possa comprovar alguma fraude ou alguma irregularidade, né? Mas existe esse espírito do tempo. E do outro lado, esses manifestantes. Olha, Paulo, os manifestantes ficam em frente ao QG, quartel-general.
Esse local aí é o Palácio da Alvorada, a residência oficial. Não se chega ao Palácio da Alvorada, nesse lugar aí, sem a autorização do presidente Jair Bolsonaro e do Palácio, né? E aí ele viu que os manifestantes estavam tomando chuva, sol lá no QG e isolados no setor militar urbano, né? E aí deram para ele a ideia, olha, essas pessoas estão nas ruas há mais de 30 dias, 40 dias e precisam de uma palavra, ou de uma coisa ou de outra. Mas o silêncio dele nesse momento é realmente importante, porque se acontecer algo, ele está preservado, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Aparecer algo extremo e tal para mudar o caminho desse espírito do tempo, não há nada no horizonte, mas ele está se mantendo em silêncio exatamente para se preservar. Então, os manifestantes foram para o Alvorada e com autorização do Palácio. E muita gente diz aqui, os que analisam aí a política e o mundo jurídico, é que foi um ato do presidente Jair Bolsonaro que pode ter colocado ali o que eles chamam de digital deles nesse movimento, incentivando o movimento. Então, esta é a novidade, que o presidente Bolsonaro quebrou o silêncio, falou, mas não disse realmente o que eles queriam escutar, né? Ele falou, olha, se preservem, não tenho nada a dizer. Todo o discurso dele foi no sentido de dizer, eu não tenho resposta. Eu não tenho nada a dizer. E é verdade. Então, nós estamos cobrando do presidente uma resposta que ele não tem. E aí, Fê? Pois é, eu acho que depois de 40 dias aí a gente esperava uma quebra de jejum grande, mas ele quebrou com um petit déjeuner, né? Com um jantarzinho pequenininho, a gente esperava assim, um almoço, aí uma coisa maior. Queria uma feijoada. É, lógico, mas aí ele cortou, aí ele quebrou, né? Só com um cafezinho. Eu acho que o Zé Maria, eu acho que ele foi muito, mas muito feliz nesse comentário, quando ele diz que ele está se preservando aí. Eu acho que nem é só se preservando, mas também se protegendo, né? Então, é isso. Mas foi bom, pelo menos já é o início de alguma coisa. Muito bem. Cadê o Conradão? Meu amigo, coloca o Conrado aí na tela, por favor, Fernandinha. Porque eu fiquei olhando pro Conrado. O Conrado não me pareceu muito satisfeito, hein? E eu bato o olho nele, eu já sei quando ele não tá satisfeito. Conradão, aqui é o seguinte, quando você não tá satisfeito, eu paro tudo pra você falar, irmãozinho. Muito obrigado, cara. Tu é muito gentil, Paulo. É muita generosidade tua, meu amigo. Cara, olha só, o discurso do Zé Maria ali, né, que ele fala do Zeitgeist, do espírito do tempo, a gente tá vendo ao contrário, a gente tá vendo todas as pessoas brigando nas redes sociais, brigando nas ruas, há 40 dias nas ruas, a gente nunca viu isso no Brasil, pessoas há 40 dias nas ruas, e aí a lógica dele é diferente, não está acontecendo nada, Bolsonaro diz que ele vai agir, não depende só dele, as Forças Armadas estão preparadas, e vocês vêm dizer que ele não fez nada. E aí você quer uma feijoada, mas tu acha que alguém vai entregar todo um jogo, se tá na visão de realizar alguma coisa, vai entregar tudo? Assim, cara, a primeira característica de um bom combatente é tu não perder o efeito surpresa. Eu acho que o Bolsonaro até falou demais. Outras coisas que não faz sentido do que o Zé Maria diz. O Zé Maria diz, não é tempestiva essa discussão. Cara, as eleições foram agora. Agora que a gente viu que teve alguns questionamentos que a nossa Suprema Corte não está fazendo. Aí o Zé Maria diz, eu não sei qual é o partido que vai ter coragem de fazer alguma coisa depois dessas multas milionárias. Tá mais uma infração aos outros poderes. É isso que as pessoas têm que enxergar. Meus amigos, olha só, a gente tem aqui um desequilíbrio dos poderes, uma desarmonia. O poder judiciário, no momento que impõe essas multas gigantescas, sem nexo, sem cabimento, no momento que pega uma competência relativa, como falou o Tomé ali acerca do foro de ser julgado lá no final do processo, e traz ela sendo uma competência sendo uma incompetência absoluta, isso é completamente ilegal. E aí, no momento que a gente tem um poder abusador, que é o poder judiciário, abusando do poder legislativo, abusando do poder executivo, vocês querem que esse recurso de quem é abusado pelo poder judiciário seja feito no próprio judiciário? Não é isso que a Constituição diz. A Constituição diz lá no seu artigo 103 o seguinte, se o poder legislativo estiver sendo abusado de alguma forma, ele tem que pedir, dar encaminhamento a esse abuso ao poder competente. Ele não fala de poder judiciário. Ele fala de poder judiciário ou, obviamente, o outro poder que é o executivo. E a gente tem essas respostas dentro da Constituição. O que a gente está vendo aqui, eu falo para vocês, eu estou vendo dois caminhos.
junto acontecendo, mas a gente não pode dizer, esse aqui é o absoluto e não está acontecendo nada. Os militares já falaram que a análise que eles fizeram lá em agosto das urnas eletrônicas não mostra confiabilidade. E outra coisa que a gente tem que falar para a população, meus amigos, os militares e os próprios partidos só analisaram as urnas eletrônicas. Não foi analisado o processo de transmissão de voto, zero. Ninguém teve acesso a isso pelo TSE. E a gente não teve acesso ao sistema do TSE. Vocês enxergam? Só uma parte de tudo isso foi analisada e foi encontrados problemas. Dizer que não foi encontrado nada, eu acho muito temerário. Você só tá cutucando o Zé, né, Conrado? Eu percebi também. Por favor, Zé Maria, não vou deixar barato, não. Ele falou com as palavras assim, eu não disse que... Eu ligo o microfone. Ouvi o Fernando Conrado te cutucar um pouquinho. Você reparou também? Sim. Olha, eu vou repetir o Tancredo. O Tancredo dizia, quando me empurram, eu dou um passo atrás. Então não adianta me empurrar assim para PT, empurrar para a esquerda, que eu não vou. Mas bate... O seguinte, eu não disse que não está acontecendo nada. Se for Zé, disse que não está acontecendo nada, eu disse que está acontecendo tudo. Como não está acontecendo? Tem uma transição que já será concluída amanhã. Já temos 5 ministros indicados, inclusive ministros importantes da Justiça, Fazenda, da Defesa. E o ministro da Defesa futuro já está conversando com os comandantes, trocando os comandantes militares. Então está, sim, acontecendo muita coisa. E, inclusive, o povo nas ruas, no QG aqui em Brasília, agora na Porta do Alvorada, em várias instalações militares por todo o país, enfim. Mas está acontecendo, sim, muita coisa. Então, não me empurra que eu não vou, dou um passo atrás, não vou para a esquerda. E demais, assim, tem 3 pontos, Conrado, só 3 pontos. 3 pontos que a gente fica divergente. Eu já identifiquei. Um é essa história das urnas. Você disse que não viu a transferência. Sim, 4 relatórios, um do Tribunal de Contas da União, um do Ministério da Defesa e um da Controladoria Geral da União e da OAB, que eu não considero da OAB porque não teve técnico, né? Todos acham que da urna para fora é perfeitamente verificável, enfim, é perfeito. Só o código-fonte que tem estabilidade. Olha só o que aconteceu, Zé. O Conrado, depois desse seu comentário, coloca o Conrado na tela. Cadê aqui, Fernandinha. Gente, volta chocado. Com essa imagem. Não, eu quero essa imagem aqui, ó. O Conrado paralisou. Coloca aqui na tela, aqui, ó. Como é que ficou o Conrado aqui? Parou tudo ali. Tudo bem. Tomezinho, e aí? Quem é que tem razão nesse debate? Não, Você vai empurrar o Zé para a esquerda também, que nem o Conrado está fazendo? Eu acho que o Zé ele é muito pragmático nas colocações dele. Ele está contando o caminho do que está acontecendo hoje no Brasil. Mas a grande realidade é que a população brasileira não pode ficar sem uma resposta. Você pega lá o PL, Valdemar Costa Neto contrata o Instituto Voto Legal para poder fazer uma análise do que pode ter acontecido nas nossas votações, nas nossas eleições, que é o grande marco da democracia de um país. É quando você vai e vota. Ele apresenta um relatório enorme, bem embasado, com pessoas formadas no ITA, que imagina, uma das maiores universidades que nós temos no Brasil, pessoas competentes. Esse relatório é entregue de uma forma constitucional e é dada a litigância de má-fé na manhã seguinte, sem análise nenhuma, simples assim. Quer dizer, acabou o problema, nenhuma satisfação à população brasileira. A mesma coisa aconteceu com as inserções lá atrás. Nós vimos, os relatórios foram apresentados, 2 relatórios de 2 empresas de auditorias renomadas, que estudaram de maneiras diferentes e mostraram que houve inserções a mais de um lado do que para o outro. O que eles fazem com aquilo? A gente simplesmente não aceita. E aí a gente já vê uma pessoa que trabalhava dentro do TSE ser mandada embora, sem poder voltar para sua sala para pegar suas coisas, que vai a uma delegacia fazer uma denúncia porque tinha medo pela sua própria vida, a qual ela não pôde retirar nem o seu próprio computador de lá. Então, assim, são tantas coisas, arbitrariedades que vem acontecendo lá de trás. Será que a população ela tem que simplesmente se calar e achar que tudo isso é normal no Brasil? A gente vê todas as pessoas que estavam há pouco tempo presas, voltando a trabalhar no governo, recebendo de volta os seus direitos políticos, daqui a pouco vão devolver o dinheiro deles. Quer dizer, é isso que a gente espera no Brasil. Então, sabe, fica uma hipocrisia e a gente não pode se colocar, nós temos que achar que isso é normal. Isso não é normal. O que está acontecendo no Brasil não é normal. Essa transição não é normal com as pessoas que lá estão.
Não é normal, com tudo que nós vivemos no passado, a gente achar que essa turma toda vai voltar a governar nosso país. Todos os ministérios, todas as estatais, da maneira como eles querem, com a turma que governou no passado, na época da Dilma. E eles vêm com um discurso extremamente parecido com os discursos que eles tinham lá atrás. Só falta agora soltar o Cabral. Tá acabando o Brasil. Muito bem. Conradão, você quer fechar aí, por favor? É rapidinho aqui, ó, só para deixar uma coisa clara, tá? O Zé Maria fala, todos os relatórios foram normais. Não foram. O relatório dos militares diz que não é normal. O Zé não tá trazendo aqui, é só ler. Qualquer cidadão que sabe ler e escrever, é só ver ali. Outra coisa que o Zé diz, são meus 2 pontos contra ele, não tô chamando de esquerdista, tá louco? Gosto do Zé e admiro o Zé. O outro ponto que ele diz, que isso aí é atemporal, essa discussão, mas as discussões, as dúvidas suscitaram nas eleições do dia 30, faz 40 dias que aconteceu isso aqui, é totalmente temporal. Agora a gente tem aqui, pela lei, né, com a diplomação, tem 15 dias para discutir se pode passar ou não pode passar. Vamos ver o que vai acontecer nesse prazo. Ô Paulo, por favor, Zé. É o seguinte, eu só vou ler aqui para o Conrado para matar ele de inveja. Eu acabo de receber aqui, olha. Com honra e satisfação, participo que o comandante da Marinha, acolhendo proposta do Conselho da Ordem do Mérito Naval, resolveu pela portaria 269, de 7 de novembro de 2022, conceder-lhe a medalha do Mérito Tamandaré. Assinado aqui, ó, o comandante, o Antônio, vice-almirante Antônio Capistrano de Freitas Filho. Então, eu sou medalha do Mérito Tamandaré e amanhã eu vou estar na base naval recebendo essa medalha. Obrigado, pessoal da Aeronáutica. Parabéns. Do Tamandaré prêmio na cara do Conrado. Porra, pegou um Tamandaré e esfregou na cara. Medalha Tamandaré, é uma honraria que eu fiquei emocionado. Nem sei como consegui ler aqui. Não é legitimidade, não é uma legitimidade do conhecimento receber um prêmio, é só ler o papel. Se o cara lê o papel e discorda do que o papel está escrito, minha mãe me ensinou quando eu era criança, Fernando, tu que tem que ler o papel, não é o papel que tem que te ler. Só pelo fato dos militares não ter mandado prender todo mundo, não quer dizer que eles concordam. Está escrito. Qualquer cidadão aí que leia. Olha só, e a missão aqui é trazer as informações. Quem quiser, julga como quiser. Tá tudo certo. De uma vez por todas, todos os relatórios dizem que da urna para fora é perfeitamente auditável. Né? O código-fonte da urna para dentro, não sei se você entende o que eu estou falando. Bullshit! Não é verdade, Zé. Inglês agora. Não é verdade. pelo amor de Deus, tem relatório aqui, ó. Expressões boas. Não, mas é que não existe isso. Os relatórios estão dizendo que a versão... Os militares nem sabem qual versão que eles analisaram ser a mesma que estava na urna eletrônica. Tá então, tudo escrito lá. Da urna para fora, Conrado, da urna para fora. Não foi examinado, Zé. Não foi examinado como é que é a transferência, foi examinado como é que o sistema do TSE. Não foi examinado. Zero exame. Turma, por isso, ninguém questiona, porque não examinaram. Perfeitamente, turma. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Como é que você avalia o Tamandaré? Tamandaré? Sim. Depende muito do tamanho do Tamandaré. Varia, né? Na escala do Tamandaré, o que é considerado um bom Tamandaré ou não? Olha, é o patrono da Marinha. Grande Tamandaré. Então é um grande Tamandaré. Grande Tamandaré maravilhoso. Ai, que saudades do Tamandaré, sabe?